Fala família, vamos para mais um vídeo. Esse vídeo hoje nós vamos falar o mundo cheio d'água. Para quem não sabe, o mundo cheio de água foi o dilúvio que aconteceu nos tempos de Noé, que Deus destruiu o mundo com água por conta da maldade do mundo que estava altíssima. Então Deus acabou com o mundo na época de Noé, mas poupou a vida de Noé por conta do seu coração ser voltado para Deus. Então Noé diz ao povo: a maldade de vocês não pode continuar. Afaste-se de seus ídolos, porque eles adoravam muitas coisas em vão. Muita coisa que não existia eles adoravam. Então eles adoravam coisas que não tinham poder nenhum sobre eles. E por conta desses ídolos, eles faziam muita maldade. O pecado estava muito sobre o ser humano na época de Noé. Então Noé diz: voltem para Deus que os criou e lhe deu tudo o que você tem. Então a multidão ali ainda zombou de Noé, dizendo: Deus não me deu tudo o que tenho, eu roubei. E daquela risada, né? Então ele está zombando de Noé. Olhe só para Noé. Eles falando: olhe só para Noé. Pensa que é melhor do que os outros. Então ele já estava ali, entre eles, já o pecado estava tanto tomando que eles não ouviam mais Noé. Não ouviam. Qualquer conselho que Noé vinha, qualquer pregação que Noé vinha dar a eles, eles falavam que Noé queria ser melhor do que eles, sabendo que Noé tem um coração voltado para Deus. Então Noé, no entanto, decide permanecer fiel a Deus, e um dia o Senhor fala com ele. Então Deus falou com Noé: estou desgostoso por ter criado seres humanos. Eles se tornaram corruptos e vou destruir a humanidade. Mas Noé, você permaneceu fiel e vou poupá-lo, assim como sua família. Construa uma arca, porque eu vou inundar toda a terra com água. Então Deus avisou Noé, que estava irado com o povo. E só que Noé, antes de Deus falar com Noé, Noé tentava ali resgatar o seu povo para que voltasse para Deus. Mas o pecado estava tão grande que as pessoas não ouviam. E então Deus ordena a Noé que faz uma arca. E tudo Deus providenciou a Noé de como fazia essa arca. Então Noé obedece e começa a construir uma grande arca. Ele segue rigorosamente as instruções que Deus lhe dá, mas ninguém o leva a sério. Ou seja, o pessoal ali, o povo, não levou a sério a Noé. Não levou a sério a Noé. Ele zombava de Noé, ria de Noé. Então observe que mais uma vez eles teve chance, mas não quis. E então o povo: esse Noé é maluco. Onde vai navegar com esse barco se aqui não há água? O que será que ele vai fazer depois? Então eles ficavam perguntando entre eles mesmos. Eles ficou curioso em ver Noé fazendo esse barco enorme. É um barco muito gigante, muito gigante. E quando Noé terminou de fazer esse barco, quando a arca acaba de ser construída, Deus ordena a Noé que recolha 7 pares de cada tipo de animais e pássaro para que seja usado como alimento, e um casal de cada espécie,
Noé e sua família entraram então na arca. Então Noé fez tudo isso que Deus pediu que ele fizesse e depois entrasse na arca. Assim Noé fez. E continuou em discussões a população daquela época, dizendo: agora eu entendi tudo. O velho Noé passou 120 anos construindo aquele barco enorme, porém nunca pensou sobre quem fecharia a porta. Eles mais uma vez, eles achavam que Noé estava errado, porque Noé fez a arca, mas eles, por a porta ser grande, eles não imaginavam de quem fecharia a porta seria Deus e não Noé. Então eles disseram: ou ele está louco ou sabe de alguma coisa que não sabemos. Então o outro disse ao que falou: não comece você a pregar como Noé. Então Noé até avisou a eles para voltar para Deus. Porém, na ira do Senhor, porque eles não voltaram para Deus, Deus se irou contra o homem, contra a população, e aquele que tinha o coração voltado para ele, ele quis poupar a vida daquele. E aí pediu para que construísse a arca. E então, poucos dias depois, raios e trovão aparece. De repente, a janela do céu se abre e uma forte chuva cai, o nível da água sobe rápido, amedrontando as pessoas. Então caiu aquele chuvão e logo todos começaram a ficar com medo, porque a chuva subiu rapidamente. Então eles começaram a conversar entre eles. Talvez Noé estivesse certo sobre a sua arca. Não se preocupe, nunca houve água bastante por aqui, ainda mais para fazer uma arca dessa flutuar. Então eles falavam que nunca houve uma chuva daquela, para que a arca flutuasse, né? Ou seja, a quantidade de chuva, de água não seria capaz para que a arca fosse flutuar. E mais um disse: mas também nunca choveu tanto assim antes. Ou seja, eles, ao mesmo tempo que eles discordavam, ele também concordava, porque nunca tinha chovido tanto daquela proporção, que foi uma chuva muito forte. Se você vê hoje uma chuva aí de mais ou menos 3 horas, 4 horas já alaga a cidade, imagina 40 dias, 40 noites. Uma chuva totalmente diferente das de hoje, que foi uma chuva pesada, com trovoada e chuva com muita intensidade forte. Então eles disseram: olha, a porta da arca de Noé está se fechando. Mas quem a está fechando? Será que é o Deus de Noé? Então aí eles percebem que a porta da arca se fecha, e ao mesmo tempo eles entendem que é Deus, porque pelo tamanho da porta o homem não conseguiria fechar, e sim só o poder de Deus. Então, se passando os dias chovendo, agora, no entanto, é tarde. Ele disse: agora, no entanto, é tarde demais. As pessoas que passaram a vida rejeitando a Deus, finalmente perceberam que o Senhor estava por trás daquele fenômeno. E a chuva caiu com intensidade por 40 dias e 40 noites, afogando todos os homens que não quiseram saber de Deus. Então vocês observem que Noé levou 120 anos para que viesse o dilúvio e para que ele fizesse a arca. Então, quando você esperar algo de Deus, não espere com ansiedade. Espere que no tempo certo Deus
vai te entregar. Que Noé esperou 120 anos para construir a arca. E após 120 anos veio o dilúvio. A água inunda as regiões e sobe acima do topo das montanhas. Toda a terra é coberta, somente a grande arca de Noé resiste e flutua sobre os galhões, e o dilúvio destrói tudo o que existe de ruim. Então vocês observam aí, pessoal, que a água, até as montanhas, né, que são as maiores, que estão acima de tudo aqui na terra, né, não tem nada maior do que as montanhas, a água também ultrapassou as alturas das montanhas. Então, dentro da arca, Noé e sua família começa a fazer as coisas dentro da arca. Então, Noé pergunta: já deu de comer as vacas e as ovelhas? Sem, que é o nome do filho de Noé. Sim, pai, acabei de dar, agora vou alimentar os répteis. E então, ali todos eles têm atividades dentro da arca, enquanto o dilúvio está existindo. Então Noé abre a porta não, a janela da arca, e diz: um dia a chuva para de cair. No entanto, fora da arca só se vê água e mais água. Por todos os lados não há qualquer sinal de terra firme. Mês após mês, a família de Noé espera a bordo da arca. Já estamos neste barco há tanto tempo. Quando veremos a terra de novo? Um dos filhos de Noé pergunta. Aí o outro: talvez fiquemos mais 6 meses. E o que encontraremos quando finalmente sairmos delas? Então eles estavam conversando entre eles dentro da arca, né? Então Noé, finalmente, após muito tempo, o nível das águas começa a baixar. A arca repousa no topo das montanhas de Ararat. Então Noé: vou enviar uma pomba. Se ela não voltar, saberemos que encontrou terra. Mas a pomba desaparece de vista e Noé observa o céu. Depois de longas horas voando, a pomba volta. Poucos dias depois, Noé envia a pomba novamente e de novo ela retorna. Um ramo de oliveira, isso quer dizer que já há terra seca de novo. Então a pomba trouxe um ramo de oliveira que ela achou em terra seca. 7 dias depois, Noé mais uma vez envia uma pomba. Dessa vez, contudo, ela não retorna e encontrou lugar para fazer o seu ninho. Noé e sua família estão ansiosos para sair da arca. Eles esperam todos os dias por sinais de terra seca. E então todos eles, sobre a janela da arca, avistam a terra seca e diz: olhem, pouco mais de 1 ano depois que o dilúvio começou, Noé pisa de novo em terra seca. Somente 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles e todos os animais. O sol quente ao meu rosto, a grama sob os meus pés. Que maravilhas!
eles agradecendo ali, né, depois que eles saíram da arca. E então Noé, todo o mal se foi por meio de nós. Deus está dando uma nova chance ao gênero humano. Portanto, devemos obedecer ao Senhor e ensinar todos que vieres depois de nós e fazer o mesmo que somos nós. Então, Noé, ali com todos contemplando o céu, agradecendo a Deus. E então a primeira coisa que Noé faz em terra é construir um altar. E ele agradece a Deus pela salvação de sua família e pede a orientação divina para começar a vida. E então Deus, o Criador, então faz surgir uma maravilha no céu, um arco-íris. Então, por isso que hoje existe o arco-íris no céu quando chove. Porque ali é para você lembrar que Deus fez uma aliança com o homem. Deus fez uma aliança. Então, toda vez que vocês vê no céu, vocês veem no céu um arco-íris, se lembra da aliança que Deus fez. Como Deus é maravilhoso, né? E enquanto a terra existir, Deus dizendo, enquanto a terra existir, sempre haverá um tempo de plantar e um tempo de colher. Sempre haverá verão, inverno, dia e noite, sol e chuva. Porém, nunca mais um dilúvio destruirá toda a terra. Então, tá aí as palavras do nosso Deus Todo-Poderoso, digno de louvor, digno de respeito, digno de adoração, é o único. Porque desde a fundação do mundo, desde o pecado de Adão e Eva, Deus sempre nos amou. Sempre nos amou. E todos contemplaram o arco-íris, dizendo, é lindo, Deus é bom. Então Noé diz, sempre que vire um arco-íris, as pessoas se lembram da promessa de Deus, de que nunca mais um dilúvio destruirá a terra. E então, pessoal, essa foi a passagem de Noé, muito linda. Noé foi que nos permitiu que a humanidade nos continuasse, né? Continuasse. Por seu coração ser voltado para Deus. Por ele ser uma pessoa que adorava a Deus e acreditava em Deus. Nos anos seguintes ao dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e sua família se mudaram para os vales próximos ao rio. Logo vieram os filhos e as famílias cresceram. No tempo certo, as montanhas e as planícies ficaram repletas de pastores e de suas tribos. Vilas e cidades foram se formando e a população da terra aumentando sem parar. Oh, Deus maravilhoso! Então tá aí uma passagem importante para o conhecimento e para que a gente aprenda muito mais sobre nossa vivência aqui na Terra. Então Noé foi muito importante para que hoje nós existimos. Então, o próximo vídeo nós vamos falar da confusão da torre. Quem não sabe, a torre é a torre que os homens estavam inventando para chegar até o céu, para descobrir o que tinha nas alturas. E Deus o confundiu as línguas dos homens. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a confusão das torres. Espero que está gostando.
desse mundo, dessa história que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então nós vamos aqui fazer essa leitura bíblica para que todos que estão assistindo, para que tenha um pouquinho de resumo, de conhecimento de como tudo aconteceu e vai passar a acontecer. Mas nunca perder a fé em Jesus Cristo, porque Ele veio à cruz para nos perdoar do pecado e nos dar uma oportunidade de viver com Ele a vida eterna. Um abraço a todos vocês que estão assistindo, que Jesus abençoe a vida de cada um, esperar no tempo de Deus e nunca desistir. Se inscreva no canal, comente, dê o like, compartilhe e ative o sininho para os próximos vídeos que vai ser postado. Um abraço a todos.